Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre religião. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou contra nenhum posicionamento religioso, tá? Não sou contra nenhuma crença, muito pelo contrário, depois que eu me desapeguei da obrigação, entre aspas, de ter uma religião, eu comecei a compreender muito mais as crenças das outras pessoas e eu percebi que, na verdade, as religiões, elas basicamente pregam a mesma coisa com palavras diferentes e elas têm regras diferentes que, na maioria das vezes, são colocadas pelas pessoas mesmo, sabe? Então, esse era um dos motivos no qual eu ficava com o pé atrás de ter uma religião. Eram esses paradigmas, sabe? Essas regras que, por eu ter, desde sempre, um espírito mais livre, um espírito questionador, elas não faziam sentido pra mim. Então, eu sempre me perguntei, tá, se Deus fez essas regras, por que existem diversas religiões diferentes umas das outras que têm regras diferentes? Por que Deus faria várias religiões ao mesmo tempo e colocaria regras diferentes para pessoas diferentes, sabe? Era assim que a minha cabeça funcionava. E eu sempre fui muito minuciosa no meu questionamento, não só em religião, né, mas em todos os outros assuntos. Quem assiste os vídeos aqui do canal sabe. E esse era um motivo pelo qual eu não ressoava com religiões, né? Eu venho de uma família católica, então eu cresci ouvindo falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Maria, né, sobre os santos. Mas desde muito pequena eu não ressoava mesmo com a igreja, sabe? Eu não gostava. Eu me sentia, eu não vou dizer desconfortável, mas eu não me sentia pertencente. Eu acho que mesmo que você não se sinta pertencente a um templo, a uma religião, se lá existe a presença de Deus, não tem como você se sentir mal. Isso é o que eu acredito. Então, eu não me sentia mal na igreja, mas eu também não me sentia pertencente. Eu não sentia que eu podia ser eu mesma. E por muitas vezes eu achei que tinha algo de errado comigo, né? Eu achei que as minhas opiniões, a forma que eu questionava as coisas, né? O meu modo de pensar, ele era errado, né? Porque se tantas pessoas estavam ali dentro e conseguiam sentir essa conexão ali dentro da igreja, seguindo aquelas regras, seguindo aqueles rituais, e eu não conseguia, então era porque tinha algo de errado comigo. Mas na verdade não, né? Nem sempre o caminho que nos é apresentado é o caminho certo e ele também não é o único caminho. Então a gente tem que entender que a realidade que a gente conhece, ela não é a única que existe, né? E isso vale para religião, isso vale, enfim, para todas as nossas crenças, para tudo que nos é apresentado, ensinado ao decorrer da vida. Então, como eu falei, eu sempre tive essa presença da igreja na minha vida, mas eu nunca tive um interesse genuíno. E quando eu ia, né, por exemplo, a minha família é católica, então eu fiz catequese ali até a primeira comunhão, porque eu fui obrigada, né? Era ali um checklist que eu tinha que fazer como filha, um dos meus deveres. E eu ainda me formei na primeira comunhão uns 3 anos atrasada, porque eu sempre parava de ir no meio do ano, porque eu não gostava de ir, sabe? Eu não gostava. E aí eu era taxada como rebelde, eu era taxada como irresponsável, que não queria fazer as obrigações, mas eu realmente não conseguia me sentir pertencente ali. Eu ia pra missa alguns domingos, não era aquela pessoa que ia todo domingo, a não ser que, novamente, eu fosse obrigada a ir, mas eu não conseguia sentir a paz interior que me falavam que eu ia sentir quando eu fosse à igreja. E eu era uma pessoa depressiva, sabe? A maior parte da minha vida, eu era uma pessoa muito fechada, muito introvertida, muito triste, eu sempre tava ali numa certa melancolia, sabe? E é aquela coisa, né? Quem já passou por isso sabe. A primeira coisa que você ouve quando vai pedir ajuda para esse tipo de sintoma é procura Deus, procura a igreja, vai pra igreja, né? E muitas vezes a gente vai e não encontra esse acolhimento. E aí isso já vai levar a gente pro ponto principal do vídeo, né? A gente acaba vendo a Deus como algo externo a nós e que ele é que vai resolver os nossos problemas. E não entenda errado, tá? Deus realmente, ele é o maior de todos. Ele criou tudo que existe e ele tem que vir sim antes de todas as coisas na nossa vida. É aquela ordem das prioridades que eu sempre falo pra vocês. Deus vem antes até de nós mesmos, né? Então lá na primeira coisa que você faz no seu dia é conversar com Deus, é se conectar com ele para depois cuidar de você e depois ir cuidar de outras áreas da sua vida. Porém, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que é onde você tem a escolha
de fazer mudanças na sua vida. Então, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, tendo essa fé vazia, que eu até já comentei em algum vídeo aqui do canal. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falo sobre isso. Muitas pessoas têm essa fé vazia, elas acreditam que Deus irá fazer um milagre na vida delas, mas elas mesmo não fazem a parte delas para fazer esse milagre acontecer. Porque, veja bem, Deus é o criador de tudo. Tudo já existe. Essa é a verdade, tudo já existe. Você só precisa fazer o que você tem que fazer para acessar aquela realidade. Então, se você está depressivo, como era meu caso, eu era uma pessoa muito triste e eu estava sempre procurando formas externas de resolver aquela minha tristeza que era interna. Então, me falavam, você tem que ir para a igreja, você tem que procurar a Deus. E o único meio que eu conhecia era esse. E quando eu ia lá e não sentia essa transformação que me prometiam, eu saía frustrada de lá e eu também saía com mais uma crença formada de que aquilo ali não servia de nada. Só que o que eu descobri depois, estudando não a religião, mas a espiritualidade como um todo, foi que a transformação, ela começa a partir de nós. Foi que Deus, ele está dentro de nós. E é por isso que você só ir para a igreja com uma alma vazia, com uma mente fechada, não vai te gerar transformação. O que vai te gerar transformação é você se abrir, é você fortalecer a sua fé no universo mesmo. Deus, universo, para mim é a mesma coisa. É você realmente acreditar que você tem o poder de transformar a sua realidade. Porque esse poder é o poder de Deus. Deus age no mundo através de nós. Então a gente acaba externalizando o nosso próprio poder pessoal, a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, para algo externo e que muitas vezes parece intocável, né? Parece algo distante e até mesmo utópico, né? Então, quando a gente para de delegar, não, eu vou delegar aqui a minha decisão para o pastor, eu vou delegar aqui a minha decisão para o padre ou, enfim, para o meu guia espiritual ali e não pego isso, sabe, esse vazio e me responsabilizo por ele, eu nunca vou ter o controle da minha vida. E voltando num tópico que eu falei lá no início do vídeo, né? Quando você começa a fazer esse trabalho interno, você expande a sua consciência de uma maneira tão significativa que você consegue ter compaixão, você consegue ter amorosidade com todas as pessoas, independente das suas crenças, independente da sua religião ou da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa. Porque você se coloca para entende? Você não é melhor do que ninguém e você também não é pior do que ninguém. Todos somos seres humanos com características únicas que têm um propósito específico para fazer aqui na Terra. Todos nós somos parte de uma coisa só, né? Nós somos a centelha divina. O que é isso? Partes espalhadas de Deus, né? Aquela coisa que eu falei para vocês. Deus age no mundo através de nós. E quando a gente se coloca em caixinhas, seguindo ali regras que são impostas, em sua maioria, por pessoas e não por Deus, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É claro, a gente sabe o que é certo, o que é errado, porque, assim, não tem nem muito o que pensar, né? É meio óbvio saber o que é certo e o que é errado. Então, você agir com base na sua consciência, primeiramente, acima de tudo, é um dos passos primordiais para você se conectar com Deus. Porque você vai deixar esse caminho de conexão fluido, entende? Então você vai conseguir acessar a sua intuição, você vai conseguir perceber o mundo de forma mais abrangente, né? Igual eu falei. Você vai conseguir sentir um preenchimento interno, porque vai começar daqui de dentro. Você não vai ficar procurando coisas fora para se preencher, entende? Esse é um assunto delicado e eu tô sentindo uma resistência para gravar também, né? Eu tô vendo aqui a minha fala um pouco travada. Geralmente eu não falo assim, mas é algo que precisa ser falado. Porque, gente, quantas pessoas não estão sendo abafadas, não estão abafando a própria essência porque estão apegadas a um rótulo religioso. E você sair de uma igreja, sair de uma religião ou só se afastar um pouco não vai te fazer uma pessoa ruim, não vai fazer você se afastar de Deus. Deus não vai te amar menos por causa disso. Muito pelo contrário, Deus quer o seu bem. Ele não quer que você fique dentro de uma caixa
abafando a sua essência, abafando quem ele fez você para ser. E isso acontece demais, gente, dentro das religiões. Eu sei que tem pessoas, sim, que se entregam para aquilo de corpo e alma. Eu tenho pessoas assim na minha família, eu tenho amigos assim também, que fazem parte dessa egrégora ali, né, dentro da igreja, que participam da comunidade, fazem um trabalho voluntário e servem a Jesus e a Deus dentro da igreja e são preenchidos com aquilo. Isso é lindo. E eu me cobrava para ser essa pessoa, mas eu não era. E tá tudo bem, você não precisa ser, entende? Deus ama a gente da forma exatamente como a gente é. Eu era uma criança bem reflexiva, sabe? Eu era diferente mesmo das outras pessoas. Eu sempre tive esses questionamentos profundos sobre temas muito específicos. Então eu lembro que quando eu era criança, eu vi ali diversas religiões, né? As que eu mais convivia eram católicos e evangélicos. E eu vi assim, tá, se Deus é um só, qual o sentido de ter várias religiões? Eu lembro que eu me questionava isso. E aí depois, quando eu comecei a ver que existiam outras crenças, então crenças em deuses, por exemplo, né? Outros deuses. Aí eu comecei a me questionar. Não é porque eu sou católica que eu vou apontar o dedo para pessoas de outras religiões, porque da mesma forma que eu acredito em Deus e eu vejo ele fazendo milagres na minha vida, as outras pessoas que acreditam em outras vertentes, elas também sentem o efeito, né, o milagre daquilo que elas acreditam na vida delas. Então eu sempre tive essa opinião, essa reflexão, e depois que eu comecei a estudar espiritualidade de uma maneira mais livre, de fato, eu consegui entender que realmente a nossa realidade ela é baseada naquilo que a gente acredita. Então, se você acredita em Deus, é Ele quem vai ser responsável pelos milagres da sua vida, porque você acredita que Ele está te auxiliando na sua jornada. Entende? Então, tudo começa a partir da nossa crença. Se você acredita que Deus existe e que Ele está acima de tudo, que Ele pode te ajudar, que Ele pode preencher esse vazio, vá em busca disso, mas não siga orientações externas sobre o que você tem que fazer. O que você quer fazer? O que você acha que é o certo? O que você se conecta mais? Por exemplo, se você vê ali 3 religiões, quais dessas 3 você acha que você tem conexão? Ah, é o budismo? É o catolicismo? É o espiritismo? Ah, não é nenhuma delas. Eu prefiro estudar de uma maneira mais livre, como eu faço. É isso, sabe? Então foi dessa forma que eu consegui me conectar com Deus sem ter uma religião. Foi praticando o autoconhecimento, foi fazendo esse trabalho interno, sabe? Praticando o autoconhecimento, entendendo primeiro de tudo de onde eu vim, e uma visão cósmica mesmo, né? Uma visão espiritualista da coisa, de onde eu vim, quais são as teorias, né? Qual é o conteúdo que já foi acessado até hoje, conhecimento, né? Que já foi acessado até hoje, que fala sobre a nossa origem, que fala para onde a gente vai depois que a gente partir dessa terra. Foi estudando a minha ancestralidade, então o que as pessoas que vieram antes de mim, elas enfrentaram, né? O que elas tiveram que viver para eu existir aqui nesse exato momento. Foi realmente questionando, buscando respostas para explicar a minha existência. Porque quando a gente está num estado em que nada faz sentido, é porque a gente está afastado do nosso propósito. E esse sentido a gente só consegue acessar descobrindo quem a gente é. Então, o primeiro passo para acessar Deus é justamente o autoconhecimento. É você descobrir quem você é, de onde você veio, o que você tem que fazer aqui, para onde você vai depois, né? O que você vai fazer com isso, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência que você está adquirindo aqui nessa vida, nessa terra. E a partir desse processo, a gente vai adentrando outros conhecimentos. Então, você começa a ler um livro ali de espiritualidade, você lê um livro de desenvolvimento pessoal, e aí você vê que o livro de desenvolvimento pessoal é uma maneira racional de explicar, por exemplo, os passos de Jesus Cristo que estão naquele livro espiritual que você leu. Entende? Aí você faz o link. Poxa, isso aqui é a mesma coisa disso, só que falada em palavras diferentes. Entende? Aí você vai juntando os pontos e realmente formando essa malha de conhecimento que vai fazer você cada vez mais se conectar com a fonte, né? Que é com o universo, com Deus, com o Criador. Então, por exemplo, tem o Kybalion que fala ali sobre as leis herméticas, que são as leis universais, algumas das leis universais. Aí tem as 7 leis espirituais do sucesso, que é escrito por um médico indiano, que já tem uma outra vertente religiosa, mas que também dá ali mais algumas orientações sobre como que
o universo funciona de uma maneira sutil, e aí isso vai e se complementa. E aí você, observando a sua realidade, expandindo a sua consciência, consegue perceber que aquilo realmente acontece. E um desses movimentos é justamente essa questão de o que você acredita, você cria na sua vida. Isso é uma coisa que não é material. Você não sente esse movimento com as suas mãos, você não vê esse movimento, mas ele acontece em um campo sutil, em um campo em que você não pode tocar, fora da matéria. E quando Jesus Cristo disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ele está falando sobre isso, sobre buscar conhecimento. Conheça a verdade sobre a sua existência. Conheça a verdade sobre a sua vida. Se conecte com a fonte e entenda por que tudo isso aqui existe. A verdade, ela não está dentro de uma caixinha feita pelo ser humano, de um checklist de regras. Você consegue acessar essa verdade experienciando a sua própria vida, olhando para dentro e sentindo, vendo esses movimentos sutis acontecerem. E é justamente a verdade que vai nos libertar dessa coisa ruim, né? Igual eu dei o exemplo. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa depressiva, nada preenchia esse vazio. A partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento e entender como que a minha existência funciona e como que a minha existência se interliga com a existência de todas as outras pessoas, esse vazio simplesmente sumiu. Eu não sou mais uma pessoa triste, eu não sou mais uma pessoa depressiva há anos. Desde que eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, desde que eu tive esse despertar espiritual e comecei a me aprofundar em conhecer a minha origem, a minha verdadeira natureza, que é espiritual, eu nunca mais senti esse vazio. E eu não precisei estar dentro da igreja para isso. Eu só precisei de força de vontade. Eu precisei querer, decidir que eu iria mudar de vida, que eu iria acabar com esse vazio. E esse vazio claramente era espiritual, né? Porque a nossa vida, ela é integral, né? Nós somos seres integrais. Então a gente tem a nossa mente, o nosso campo emocional, o nosso corpo físico e também o nosso campo espiritual. Então quando a gente sente esse vazio interno, por mais que a gente cuide da nossa mente, por mais que a gente cuide das nossas emoções e do nosso corpo, ainda vai faltar alguma coisa. E é exatamente essa conexão com Deus que vai preencher de fato esse vazio e nos levar para uma existência com muito mais propósito e com muito mais significado. Então, se você tem uma religião, de verdade, não me entenda mal. Eu não sou contra a sua religião. Eu não sou contra a nenhuma religião. Eu sou contra pessoas doutrinando pessoas e utilizando a religião, utilizando o nome de Deus para isso. Eu só quero que você tenha consciência de onde que você tá. E para quem não tem uma religião e sente esse vazio, né, que eu sentia e quer se conectar com Deus, mas acha que a religião não é um caminho, esse realmente não é o único caminho. Eu vejo que muitas pessoas, elas realmente se afastam completamente de Deus porque não foram aceitas dentro da igreja por serem que elas são. E isso é muito triste, porque todos nós temos acesso direto a Deus, mas muitas vezes a gente realmente precisa de um apoio, né? A gente precisa de alguém dando uma instrução pra gente, abrindo o caminho ali pra gente, pra que a gente se sinta acolhido antes de dar esse passo. Às vezes a gente tá tão fraco que a gente só quer que alguém auxilia a gente nessa jornada. E quando nós vamos atrás desse auxílio e tudo que a gente encontra é julgamento ou são regras que não fazem sentido com quem nós somos, a gente acaba fugindo, né? Deixando de lado todas as outras possibilidades por realmente achar que a única possibilidade é aquela ali. Eu já vi diversos relatos de pessoas que realmente foram para a igreja, não foram aceitos, ou foram julgados, ou foram instruídos a mudarem quem elas eram. Não tem como você servir a Deus tendo a sua voz, a sua personalidade, a sua essência abafada. Então muitas pessoas se afastam de Deus por causa disso, por condicionamentos que não foram exatamente Deus que fizeram, foram os seres humanos colocando aqui as próprias regras. Então esse é um tema que me revolta muito e eu sei que é um tema polêmico, que tem a probabilidade de dar ruim, mas são coisas que precisam ser faladas, sabe? São coisas que precisam ser faladas. Inclusive aqui atrás eu tenho um altarzinho, ó. Tem um Buda aqui com 7 chakras e um incenso. E aqui tem Nossa Senhora Aparecida e tem alguns cristais aqui também ao redor espalhados. Para vocês verem que
você não precisa ignorar uma coisa para seguir outra. Que você pode ter aprendizados com todos esses mestres. Santos são mestres que têm alguma coisa para ensinar pra gente. Jesus Cristo foi um mestre incrível. Assim como Buda também foi um mestre incrível, que tem muitos, mas muitos aprendizados para passar pra gente. E a gente só precisa realmente abrir a mente, deixar o julgamento de lado, né? Isso tá na Bíblia, inclusive, não julgarás. Porque a mesma medida que você julgar o outro, você também vai ser julgado. Isso também é uma coisa que não faz sentido pra mim. Porque tá na Bíblia que não é pra você julgar as pessoas e aí você tá dentro de uma religião que julga pessoas de outras religiões. É muito contraditório. E essas reflexões, elas não... Por muitas vezes, nós não somos instruídos a fazê-las dentro das igrejas. Inclusive, vou indicar um livro aqui pra vocês que eu sempre falo sobre, que é O Mais Esperto que o Diabo. E aqui ele fala dentre várias artimanhas dele pra fazer com que a gente fique doutrinado dentro de uma caixinha. A que mais choca e a que mais faz sentido também, uma das que mais fazem sentido, é que ele utiliza justamente essa doutrinação dentro das igrejas para evitar a expansão de consciência das pessoas, sabe? Porque elas ficam ocupadas demais ali com medo de se perderem, com medo de serem pecadoras, com medo de saírem daquela caixa e serem julgadas por Deus, que elas começam a vibrar realmente no medo. Elas começam a apontar o dedo para as outras pessoas, a se sentirem superior às outras pessoas. Isso não faz sentido nenhum, porque vai contra aos ensinamentos dos nossos mestres, né, espirituais. Então, fica a indicação. Mais Esperto que o Diabo é o melhor livro que eu já li na minha vida. Inclusive, aqui na minha sala, ó, estão os dois juntos, o Mais Esperto e a Bíblia. E se todas essas coisas que eu falei aqui pra você fizeram sentido, eu vou deixar mais alguns livros linkados aqui na descrição, caso você queira estudar ou começar a se aprofundar mais na questão da espiritualidade, né? De uma maneira mais livre, sem ligações religiosas. Eu tenho certeza de que vai te ajudar muito, que vai expandir muito a sua consciência e que vai fazer sim você se aproximar de Deus de uma maneira mais autêntica e genuína. E se você quiser continuar se aprofundando nesse assunto, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu falo sobre os milagres que Deus fez na minha vida e como que isso acontece, né? Como que Deus faz com que as coisas simplesmente aconteçam na nossa vida. Desejos, sonhos, milagres. Então clica aqui para assistir e não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais vídeos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.